Sobre a declaração do imposto de renda, que está com o prazo quase finalizando, vai até o dia 30 de maio, ou seja, faltam 11 dias para finalizar esse prazo. A gente sabe que aqui no Brasil as pessoas têm o hábito de deixar muito os compromissos para a última hora. A gente sabe que a vida do contador está bem corrida nos últimos dias, nas últimas semanas. São 2 meses aí para a declaração do imposto de renda e a gente vai falar um pouco mais sobre esse período, sobre o que tem de diferente esse ano, sobre a questão envolvendo a enchente também, como integrante da diretoria aqui do Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari, o Sincovat, Fernando Ataíde Silva Jorge, que é da Condor Auditoria e Consultoria. Tudo bem, Fernando? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, ouvintes da Rádio Independente. Tudo bem? Tudo certo. Vamos falar um pouco sobre essa declaração do imposto de renda, o que tivemos de mudanças do ano passado para esse, o que estão percebendo de facilidades e talvez de dificuldades também para fazer essa declaração. Legal. Então, a Receita Federal ela atualiza todos os anos, né, algumas questões do imposto de renda. Esse ano não foi diferente, então ela emitiu a Instrução Normativa 2255, onde atualiza ali a tabela dos valores e adiciona alguns complementos ali da declaração do imposto de renda, né? Quais são os principais pontos, então, da declaração? O prazo final para o envio da declaração é dia 30 de maio de 2025, até as 23 horas e 59 minutos. As pessoas que estão obrigadas a declarar o imposto de renda, né? Então, as pessoas obrigadas são as pessoas que obtiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, R$ 33.888, né? Então, os rendimentos tributáveis são rendimentos de trabalho, salários, férias, 13º, gratificações, pensões, né? Profissionais autônomos, né? Médicos, dentistas, engenheiros, tem os seus rendimentos também que acabam recolhendo de uma forma diferente, eles precisam declarar também. Rendimentos de aluguéis, né? Para quem investe no ramo imobiliário, eles também precisam ser declarados, são rendimentos tributáveis. E rendimentos da atividade rural, né? Até um determinado limite, eles são isentos, mas acima de um determinado valor eles são tributados. Esse valor é no período de um ano, né? Esse valor são rendimentos recebidos durante o exercício de 2024. Né? Só durante o... Durante todo o ano. Aí pega todos os salários e vai dar esse valor ali. Exato. A média é o quê do salário? A média é R$ 2.200, né? R$ 2.200. Né? Existe uma tabela progressiva do imposto de renda, né, onde ela vai definindo, então, de forma que esse valor diluído em 12 prestações, ele já é retido direto pela empresa, né? As empresas elas enviam mensalmente uma informação para a Receita Federal e ao final do ano, né, um pouquinho antes ali do mês de março, elas informam isso através de um documento chamado DIRF. E esses valores aí são os valores que elas já retêm do funcionário durante o ano, né? E ao decorrer do ano, esse valor ele é retido. No ano seguinte, o contribuinte ele informa, então, o total do rendimento que ele recebeu. E caso ele tenha tido as retenções acima do valor que deveria ser tributado, ele restitui esse valor. E caso contrário, ele faz um complemento, né? O sistema gera uma guia e ele faz um pagamento complementar do imposto devido, né? Então o imposto ele é devido sobre o rendimento auferido durante o ano. E existem diferentes tipos de declarações também. Sim. Existe a declaração simplificada, né? A declaração simplificada são informações bem básicas que o contribuinte informa e o sistema ele já faz um cálculo do valor que ele pode deduzir, né, para efeito de abatimento do imposto. Esse valor ele é equivalente a 20% do valor tributado. Então, se ele optar pela declaração simplificada, ele vai ter uma limitação, que é de 20% do valor. A Receita Federal entende, então, que do rendimento que ele recebeu, 20% ele precisa usar para custear, né, a sua vida ali, e ele já pode deduzir esse valor do imposto. Mas é importante destacar que esse valor ele tem um teto, né? O teto desse valor é R$ 16.754,34. Ou seja, se o contribuinte ele tem um rendimento alto durante o ano,
por mais que ele faça a opção de declarar pelo método simplificado, ele não consegue deduzir mais do que R$ 16.754,34. Então é importante para esse contribuinte avaliar se vale a pena ele adotar o método simplificado de declaração ou o método completo. O que é o método completo? O método completo ele pode utilizar todos os gastos que ele teve durante o ano, né? Então tem alguns gastos que a Receita entende que são necessários para a manutenção do contribuinte e ele pode abater esse valor do imposto de renda. Gastos com despesas médicas, então médico, dentista, psicólogos, fisioterapeutas. Eu até trouxe alguns pontos aqui que no dia a dia a gente acaba recebendo alguns questionamentos que são meio, digamos assim, polêmicos, né? Por exemplo, fiz procedimento estético. Esse procedimento ele pode ser abatido do imposto de renda ou não? Então, a própria Receita Federal, como ela já recebe uma série de questionamentos, ela vai lá e informa. Então, despesas médicas estéticas, né, ela pode ser utilizada para fins de dedução, desde que, né, o procedimento ele tenha sido realizado em estabelecimento por profissional médico e ele tem que estar informado na conta hospitalar do gasto que aquele contribuinte teve naquele hospital, né? Só que o que é importante, o que a gente ouve E como comprova isso? Através da conta hospitalar. Então, a conta hospitalar, o hospital, ele vai informar que ele fez o procedimento. Esse procedimento acabou abarcando, então, questões estéticas e esse valor ele vai para a conta do contribuinte e se isso estiver na conta hospitalar, ele pode deduzir. Mas qual que é o ponto que se fala aqui, né? A pessoa, ela quer fazer uma cirurgia para fins estéticos, somente isso, né? Isso talvez não seja dedutível porque ela não esteja relacionada com uma despesa médica de fato. Então, o que se fala, a despesa médica, às vezes, ela está associada a uma questão de bem-estar da pessoa. Então, isso tem que ser muito bem avaliado, né? Se uma coisa levar a outra, tá tudo certo, mas se for exclusivamente a estética, não estaria contemplado, mais ou menos. Mais ou menos isso. Mas quem faz essa avaliação é a Receita depois? Não, é o próprio hospital. O próprio hospital. O próprio hospital. Eu vou ler exatamente o que consta no site da Receita para não ficar nenhum tipo de dúvida, né? Então lá existem algumas questões que apresentadas pelo próprio site da Receita Federal em perguntas e respostas, né? E se pergunta sobre as despesas médicas com estética. Então lá está escrito exatamente isso, tá? Todo pagamento de procedimento médico realizado em estabelecimento médico por profissional médico, ele pode ser utilizado como dedução. O pagamento efetuado ao profissional instrumentador cirúrgico, as despesas com prótese de silicone, são dedutíveis, né, desde que elas estejam contempladas nessa conta hospitalar e associadas a uma despesa médica. Muito bem, tem a questão de escolaridade das crianças também, que entra, né, na dedução, que é bastante utilizado, né? Despesa com educação também é dedutível, né? Ela tem um valor, então ela tem um teto. Ela pode ser deduzida tanto a despesa do titular da declaração do imposto de renda, como dos dependentes e dos alimentandos, né? A declaração esse ano ela teve uma alteração em relação aos alimentandos, que ela permite que as declarações de valores de custos com alimentandos ela seja declarada no imposto de renda do contribuinte, desde que exista um processo judicial informando que aquela pessoa ela vai ter o custo daquele alimentando, né? E o valor limite para o gasto com educação, ele é de... Eu tenho que procurar a minha cola aqui, porque algumas coisas eu acabo não sabendo de cabeça.
Fernando, enquanto tu procura aí, ou depois tiver a informação, uma outra dúvida que surge é a questão das doações em decorrência da enchente. A gente até conversou sobre esse assunto esses dias internamente aqui na Rádio Independente, porque muitas pessoas receberam Pix, receberam outros tipos de doações. Como é que faz com esses valores? Como declara eles? Como explica, né, para a Receita? Porque teve algumas pessoas que receberam valores até bastante altos. Sim. O valor é da dedução por despesa com educação é R$ 3.561,50. Esse é o valor teto, né? Embora o contribuinte tenha um gasto acima, esse é o valor limite ali para fins de dedução. Sobre a enchente, então a enchente ela trouxe algumas dúvidas e aqui eu trago algumas informações. Então, auxílio reconstrução. O auxílio reconstrução de R$ 5.100, né? Ele deve ser informado na declaração de imposto de renda na ficha de valores isentos e não tributados, né? Por quê? Porque esse é um valor que ele vai compor, né, a movimentação patrimonial daquele contribuinte naquele ano, porém ele não incide sobre o imposto de renda porque ele tem ausência de fato gerador. Então, só abrindo um parênteses aqui, né, o que é fato gerador quando ocorre algum evento extraordinário, como esse da enchente, né? A despesa com o auxílio reconstrução, ele não é um valor que acaba gerando uma renda ou um acréscimo patrimonial para o contribuinte, né? A Constituição Federal, ela doutrina ali a arrecadação do imposto de renda desde que a pessoa obtenha renda ou outros proventos que acrescentem patrimônio para o contribuinte. Nesse caso, não atende nenhuma dessas regras. Então, por isso, ele não deve ser sujeito à tributação. É só declarar para não ter nenhum tipo de problema, mas não vai ter tributação em cima disso. Doações via Pix também da mesma forma? Doações via Pix. Daí tem algumas situações, né? A situação ela gerou algo que não estava programado, então muitas pessoas acabaram fazendo arrecadações para auxiliar outras pessoas. E em nota, a Receita Federal ela se manifestou sobre essas questões, porque não existe algo específico para essa situação, mas em nota a Receita se manifestou dizendo que caso a pessoa tenha utilizado a sua conta de forma transitória para arrecadar valores e auxiliar pessoas que foram afetadas pela enchente e não tenha ficado resíduo daquele valor naquela conta, ela não precisa declarar, tá? Porém, se ficou algum valor na conta daquela pessoa, ela vai entender que ocorreu algum acréscimo patrimonial e, para que evite de ter algum problema, né, se recomenda então fazer a declaração e guardar os documentos para que depois, caso tenha algum tipo de questionamento, ela consiga comprovar, né? E quem recebeu os valores? Quem recebeu, mas foi afetado pela enchente, ele não precisaria declarar, né, porque os valores das doações eles não são rendimentos oriundos de empresas, mas sim doações espontâneas, e a doação por si ela é tributada por outro imposto que é um imposto estadual, que é o ITMDC, Imposto de Transmissão Causas Mortes. Então, esse valor que foi recebido através de doação por pessoa que foi afetada e precisou daquele recurso para, né, reaver alguma perda que ela teve, ela não precisa declarar porque ele não é tributado pelo imposto de renda. Independente, né, do valor? Independente do valor. Fernando, para fecharmos, como é que está a declaração aqui no nosso Vale Taquari, em Lajeado, se a maioria das pessoas já fez isso, se vai ficar muito para a última hora, lembrando que nos últimos dias, né, nos últimos minutos ali, historicamente congestiona, né, o site da Receita Federal. Uhum. A Receita ela divulga as contribuições as declarações que já foram enviadas, né? Então fiz um levantamento agora, há pouco tempo, e eu tenho a quantidade de declarações que já foram enviadas a nível nacional. Então, no Brasil já foram enviadas até
poucos minutos atrás, foi o momento que eu consultei, 26.482 declarações. Isso representa, em relação ao ano anterior, 61% das declarações que foram enviadas no ano anterior, né? E fazendo uma segregação aqui do nosso município, região de Lajeado, né? Temos aqui, então, 17.771 declarações já enviadas. E ano passado o total foi de 30.806. Então, mais ou menos esse percentual aí de 60% também. E a tendência é mais para o final aumentar o número, assim. O pessoal costuma deixar mais para o final mesmo ou de um ano para o outro muda? O que tem melhorado o envio das declarações desse ano em relação aos anos anteriores alguns avanços que têm sido feitos em relação a questões tecnológicas, né? Então, os contribuintes eles podem optar agora pela declaração pré-preenchida, onde já vem algumas informações preenchidas pelo sistema da Receita Federal, e isso demonstrou que algumas declarações elas foram antecipadas, mas historicamente, né, quem trabalha, né, nesse meio aí sempre tem o corre-corre ali dos últimos dias, né, que acaba tendo uma movimentação um pouco maior. Tá bom. Fernando Ataíde Silva Jorge, integrante da diretoria do Sincovat, aqui do nosso Vale do Taquari. Muito obrigado pela presença e uma boa semana. Obrigado.